Nosso Qualidade de Vida começa agora com aquele bate-papo que nós amamos, já estava com muita saudade, com a coach de emagrecimento, Jussara Munareto. Emagrecimento é a palavra do momento. E outra, que vocês devem estar escutando muito, é o tal do jejum intermitente. Doutora Jussara Munareto, o que ele pode fazer por nós? Seja bem-vinda. Obrigada. O jejum é uma estratégia de emagrecimento bem importante. Tá? O jejum, especialmente agora pós-Covid, né, pós-período dessa pandemia aí que a gente passou, houve um aumento muito significativo de peso. E o que o jejum oferece é justamente a gente trabalhar no tempo em que tu podes comer, quantas horas do dia tu podes comer. Então não é uma alimentação, uma dieta, é voltada no tempo, no relógio, né? Então ele ajuda muito em muitas coisas que vão fazer diferença na saúde. A gente pensa que o jejum vai atrapalhar às vezes, eu vou ficar sem comer, então eu vou ficar com mais fraqueza, não vou me sentir bem, né? Vou perder massa muscular. Então tem um monte de mitos a respeito disso. Do jejum. E na verdade o jejum ajuda muito, melhorar a resistência à insulina, ou seja, vai melhorar quem tem diabetes, né? Melhora a produção do hormônio do crescimento. Então o hormônio do crescimento é importante para a gente renovar as células, ou seja, ficar algumas horas sem comer é anti-envelhecimento, tá? Ajuda o metabolismo da gente. Ajuda o metabolismo da gente, melhora, então, ficando algumas horas sem se alimentar, o corpo passa a usar a gordura como combustível para redução de peso, então ele passa a usar... Aí que se dá essa queima. Isso, então começa a haver uma queima maior, ele acelera o metabolismo, né, porque o organismo não recebendo energia, ele vai ter uma mudança da produção de noradrenalina, que é uma substância que é produzida pela glândula suprarrenal, que é para combater o estresse, né? Então é um mecanismo de defesa do organismo. Então o que acontece? A pessoa não está comendo, então o que o corpo diz? Bom, eu tenho que fazer esse sujeito evitar o estresse dele, para ele ir aonde? Para ele ir caçar e buscar comida. Então, a gente já vai lá atrás também. Então, exatamente, mecanismos primários lá. Então, quer dizer, se esse sujeito ficar com menos receio, com menos medo, com menos estresse, então ele melhora a adrenalina, baixa o hormônio do estresse, para quê? Para que ele vá em busca da comida. Então, usa um mecanismo natural do organismo. Então tem até remédios que são utilizados para diminuir o apetite, justamente para melhorando a noradrenalina, né? Então isso aí vai baixar o estresse e a pessoa vai acelerar o metabolismo, então ajudando nesse sentido, tá? Então melhora a diabetes, anti-envelhecimento, né? Perda de gordura rápida. Ou seja, jejum intermitente é muito bom, mas eu só fiquei pensando em quantas horas, né? Já pensei 24 horas sem comer nada. Deixa eu terminar, ainda tem mais um detalhe importante de benefício, que é a clareza mental. Melhora o raciocínio, melhora a disposição mental. Então experimentem ficar algumas horas sem comer, vocês vão sentir que a mente fica mais leve. Então o corpo mais ágil. Então o corpo vai usar os corpos cetônicos, que a gente chama. Eles são, os corpos cetônicos, na verdade, eles é um combustível de alta octanagem, vamos dizer assim. Então, ou seja, a atividade cerebral aumenta bastante quando a pessoa entra em jejum. Então o jejum também é bom para a memória e para a melhora do raciocínio. Então tem muitas vantagens em fazer o jejum. Claro que assim, o que é importante saber? Quantas horas a gente pode fazer de jejum? Bom, em princípio a gente pode fazer, para que dê resultado de peso, a gente vai de 14 horas, no mínimo 14 horas, que é quando começa a haver o uso da gordura como forma de energia, né?
E a gente pode, na verdade, usar até 36 horas. A partir das 36 horas, daí já o corpo já começa a ver uma degradação da massa muscular. Então, até 36 horas não há risco maior de perda de massa muscular, ou seja, o corpo usar o músculo para produzir energia. Até ali ele vai usar, até 36 horas ele vai usar gordura. Tranquilo, então. Tranquilo. Então, quais são os esquemas mais simples? A hora do sono, conta, doutora. Claro, o jejum intermitente. Justamente a gente usa a hora do sono, exatamente, acertou bem aí. A gente vai usar aquelas horas do sono que em média a gente fica 12 horas, 10 a 12 horas sem comer. Então a gente vai usar aquelas horas do sono. Então assim, o jejum que hoje está se usando mais, que é mais simples, a gente chama 8-16. Tá? Quer dizer, são 8 horas do dia em que tu pode se alimentar e 16 horas do dia que tu não come nada. Tá? Então o jejum é não comer absolutamente nada de calorias. Pode tomar água, pode tomar chá, pode tomar café sem açúcar. Tá melhorando, gente. Tá bem. Água, chá e café pode ser sem açúcar, pode ingerir, né? Pode tomar. Então, o que é mais simples? 8-16. Então, dentro dessas 8 horas do dia, que é um terço do dia, 8 horas é bastante tempo que tu pode se alimentar, tu pode fazer 3 refeições, né? Ao longo dessas 8 horas. E aí essas refeições são liberadas? Não, daí a alimentação ponderada, né? Tu quer reduzir peso, tu tem que haver uma alimentação adequada, né? Não quer dizer, porque eu vou ficar mais tempo sem comer, eu vou comer muito. Chegar na hora do almoço. Não faz sentido, né? Daí não faz sentido, porque aí não vai dar certo. Quer perder peso, se alimente dentro da medida certa, na hora certa, quantidade certa, o alimento certo. Pratinho colorido, legumes, verduras, exatamente. feijãozinho, arroz. Isso. Então assim. Em pequenas quantidades. Exatamente. Tem que comer com moderação. A vida tudo é um equilíbrio. A gente come para viver, né? Não ao contrário. Tudo na vida, tu quer ter melhor resultado na tua vida, use o equilíbrio, o bom senso, tá? Então coma dentro do bom senso, do equilíbrio e buscando alimentos mais naturais. Dentro do jejum, então a gente tem 14, 16, 24 e até 36 horas. Que foco, hein? E tem muitas pessoas que conseguem fazer tranquilo. Então depende muito da característica da pessoa. 16 horas, na realidade, levando-se em consideração a hora do sono, não é muito, né? Não é muito. Então, como é que existem duas formas do 8-16? Então, 8 horas, por exemplo, tu pode pular a janta. Tá? Então, toma café da manhã, almoça e faz um lanche ou alguma coisa mais reforçada no meio da tarde. Então, se a pessoa come, por exemplo, às 8 da manhã, vai 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, são 8 horas. Das 8 às 16 horas, são 8 horas do dia que ela pode comer. Então, ou seja, ou se ela começou a comer às 9 da manhã, pode comer a última refeição às 5 da tarde. Então, ela vai ter 3 refeições tranquilas. Então, ela vai pular o quê? A janta. Ok? Então, daí das 16 até as 8 horas do dia seguinte, vai dar 16 horas. Doutora, quanto tempo a gente pode fazer o jejum intermitente? Tem um prazo? Pode permanecer fazendo. Em princípio, não tem um limite de tempo que a pessoa pode permanecer fazendo, né? Ela pode experimentar, mas uma coisa é estratégia para redução de peso, tá? E outra coisa, estratégia como manutenção do peso. Tá? Então, para perda de peso, tu pode fazer 2, 3 vezes por semana, tá? Pode fazer 16 horas sem comer, 24 horas sem comer, 18 horas sem comer. Então, cada pessoa vai encontrar o que ela se adapta melhor. Mas ela pode permanecer, por exemplo, quero manter meu peso. Eu alcancei o meu peso lá, que era 60 quilos. E eu quero manter o peso sem precisar ganhar de novo ou controlar muito a alimentação. Ela pode manter-se fazendo o jejum uma vez por semana. Criar um hábito. De fazer o jejum uma vez por semana. Então, isso é uma estratégia positiva, não tem nada que diga que vai trazer algum prejuízo. Ao contrário. Muito, então, pelo contrário, os benefícios são muitos. Os benefícios são muitos. Então, com 14 horas a pessoa passa a gastar, a usar as calorias
das reservas de gordura. Com 16 horas há uma queima, então o corpo começa a queimar com mais acelerado a perda de gordura, começa a acelerar a perda de gordura. Com 24 horas, então a pessoa, por exemplo, almoça num dia, vai almoçar no outro dia, ela já começa a ver o que a gente chama de autofagia. O que é a autofagia? Aquelas células velhas que o corpo não está usando, ele começa a fazer a limpeza, o corpo começa a destruir aquelas células antigas, por isso que ele é anti-envelhecimento, tá? Porque ele vai, aquelas células que estão velhas, o corpo vai tirar e vai trocar por uma nova, tá? Então, e com 36 horas, há uma aceleração ainda maior da autofagia, quer dizer que há um aumento até de 300% da percentual de autofagia, tá bom? Então isso é uma coisa muito boa para a renovação celular e então anti-envelhecimento. Então isso vai causar então mudança de longevidade. Então se sabe qualidade mesmo de vida. Se sabe que as pessoas com peso mais adequado vivem mais tempo, justamente porque elas não sobrecarregam o corpo. E o fato de fazer o jejum auxilia muito nesse sentido, né? De melhorar a qualidade da saúde do corpo por vários mecanismos, né? E a pessoa não deve começar um jejum intermitente sem consultar um profissional, né, doutora? Com certeza é necessário fazer uma avaliação com o médico para ver a saúde, ver a possibilidade de fazer jejum. Por exemplo, pacientes com diabetes, ele melhora o diabetes, né? Na verdade, ele diminui a resistência à insulina, né? Então o corpo começa a responder melhor à insulina. Mas qual medicação a pessoa que é diabética está usando? Ele vai fazer alguma hipoglicemia fazer o jejum? Tudo isso tem que ser avaliado pelo profissional médico, né? Então é importante passar pelo profissional médico para ver se dá possibilidade de fazer e quantas horas fazer, né? Sim. Eu posso fazer 14 horas, 16 horas. E até começar mesmo gradativamente até encontrar o seu ritmo. Exatamente, começar a fazer um acompanhamento para ver a resposta e ver que cada pessoa é uma pessoa, né? É única, então a gente tem que avaliar também assim, como é que está essa alimentação dessa pessoa, se ela está usando carboidrato de longa duração, quer dizer, que dá suporte a essas horas que ela fica sem comer, se ela usa aveia, se ela usa linhaça, se ela usa carne, se ela usa salada. Então, como é que está a alimentação para poder dar suporte dessas horas sem se alimentar. Porque tá tem até um mantra. Exatamente, o mantra. Que nos auxilia muito também. Então, a cada dia eu emagreço, né, com saúde. Tá? A cada dia eu emagreço com saúde. Esse mantra foi apresentado numa live, né? Sim, tô sabendo. E a gente, normalmente o que se diz? A gente está com a mente um pouco mais aberta, o inconsciente está um pouco mais aberto, ou seja, o consciente baixa a guarda, né? Antes da gente dormir e um pouco logo após a gente acordar. Então a gente pode colocar algumas sugestões, né? Aquelas sugestões que a gente quer mudar na vida, né? Então tu pode colocar essas sugestões. Então a cada dia eu emagreço com saúde. A pessoa pode dizer isso antes de dormir e ao acordar. Então o que o inconsciente vai dizer? Bom, eu quero emagrecer e eu quero emagrecer com saúde. Então ele vai dar um jeito de que a pessoa cumpra aquilo ali. Cumpra o seu compromisso. Porque passa a ser um compromisso e o nosso inconsciente, ele é o nosso todo-poderoso, ou seja, ele tem todos os recursos lá dentro e que se realmente, vamos dizer assim, incentivados, o inconsciente vai trazer esses recursos para o consciente e a pessoa passa a usar. Então é um mantra que pode ser utilizado além do jejum intermitente. Vou colocar essa sementinha aqui, vou grudar um papelzinho do lado da cama, né, isso, gente? Faz bem em cada cantinho na geladeira, principalmente, isso, né? Isso. Bom, eu emagreço com saúde. Espero que vocês tenham curtido as dicas da coach de emagrecimento Jussara Munareto sobre o jejum intermitente. Parece assim, às vezes até moda, né? Porque a gente liga a televisão e estão falando e a gente quer tirar as dúvidas e fica assim querendo saber se realmente funciona. Então existem muitas ferramentas, até além
do jejum intermitente que a gente pode aproveitar para virar essa chave no cérebro da gente. Exatamente. Principalmente vindo desse momento que a gente tá super estressado, pirado, ficando muito tempo em casa e retomando as atividades aos pouquinhos, com muitas dificuldades que todos passamos. Então é bom a gente ter esse suporte, né? Emocional, principalmente, para passar por tudo isso. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Adoro, amo sempre, gosto de ficar conversando com a doutora Jussara, que é sempre muito benéfico, muito bacana. Obrigada. Obrigada.